Quem me lembrou isso foi o atual comandante da PM, o Nilson Júnior. Né, Nilson Júnior. Eu nem lembrava direito. Aí esses dias eu estava numa pauta, ano passado. Aí estava o coronel lá. Aí ele olhou assim para mim e tinha... Era uma pauta que eu tava... O que era? De fim de semana da Igreja Universal. Aí tava o bispo estava lá. Aí estava o coronel... tinha a ver com pandemia, era uma doação de cestas básicas, que eles estavam fazendo uma arrecadação para doar, um projeto bem bacana, inclusive. Aí estava o bispo lá na época, que não é o atual, e estava o coronel Nilson Júnior. Aí ele chegou lá, e bem sério, ele olhou assim para o bispo e falou: você conhece essa sua colaboradora? Porque, assim, na verdade, eu não trabalho, né, para a igreja, mas ele falou assim: conhece? Porque essa moça é muito perigosa. E ficou sério, assim. Aí meu coração começou a disparar. Eu falei: meu Deus, o que esse coronel vai falar mal de mim para o bispo? O que eu fiz? Isso foi ano passado. Aí eu falei: como assim? O senhor não conhece essa sua jornalista? Porque na época que eu era na rua, que eu estava na rua, antes de estar no comando da PM, hoje, do Estado, eu ia para as operações e ela chegava ao vivo. E um dia a gente estava lá numa área de invasão, era uma área muito perigosa. Não lembrava disso, porque na hora era uma adrenalina. Eu me envolvi em situações perigosas, entendeu? Ao vivo, gente, era ao vivo. Aí ele contou a história aí que eu fui lembrar. Eu estava numa missão, eu e toda a minha guarnição na época, tinha uns bandidos que... Ele contando isso pro bispo. Tinha uns bandidos que estavam no meio da mata, eles estavam armados, a gente estava com um helicóptero da segurança pública sobrevoando a área, era uma área alagada de palafitas, uma região muito pobre mesmo, e eles no meio da mata, e eu com a minha pistola aqui já... Né, engatilhada, porque tudo poderia acontecer uma troca de tiros a qualquer momento. Quando eu olho, eu vejo aquela garota do meu lado, e eu dizia pra ela: vai pra lá, menina! E ela dizia: não, estou de colete. Assim, aí ele disse que eu falava pra ele: estou de colete, não tem como. Eita! Aí ele me disse que várias situações, por minha culpa, a mulher dele quase infartava em casa, porque eu entrava ao vivo. Diz que ele, no meio da operação, com a pistola engatilhada: coronel, um abraço pro senhor, viu? Aí diz que a mulher dele ligava e ele olhava: a minha mulher, justo agora. Aí diz que ele dizia: amor, não posso agora, tô no meio de uma operação. Eu sei que eu tô te vendo ao vivo. Ele: mas como? A repórter tá aí do lado. Gente. O microfone, assim, como é que está a operação, né? Aí por isso que ele me disse que eu sou perigosa, que eu faço... Literalmente, né? Os bandidos são perigosos, né? Cadê os bandidos? Aí eu tô falando, tem muita gente que conviveu comigo, né, trabalhando, e tem mais histórias. Eu lembrei dessa porque ele me contou. E teve uma outra história que eu lembro muito. Eu tava ao vivo, teve uma greve de rodoviários. Uma dessas que pararam a BR. Sim. Horário de pico, 6 da tarde. Eles colocam os ônibus e tal, né? Sim. Foi uma greve enorme. Queima então, pneu. toda a BR parada, dos dois sentidos. E aí a gente chegou lá, né? Eu não consegui chegar lá, fomos pelo acostamento, porque o carro da imprensa liga lá e vai junto com a polícia, e chegamos para entrar ao vivo no jornal. E quando eu comecei a transmissão... Aí eu queria ouvir dos passageiros, né? Como é que estava sendo para eles aquela situação toda, né? Eu ouvi todos os lados. Tinha um rodoviário que ia dar entrevista lá no estúdio e eu estava na BR. Aí eu fui com um passageiro. Isso eu tinha duas pessoas comigo da equipe, o cinegrafista e o auxiliar que estava com a mochila, do tal Mochilink. Quando eu fui entrevistar esse passageiro dentro do ônibus, eu acho que o homem estava no estado de nervos tão exacerbado que ele veio me dar um soco. Eita, Égua! caramba. Foi bem tenso. Ele, punho fechado. Eu fui perguntar, eu lembro até hoje: o senhor está voltando para sua casa? Como é que está sendo? Eu mal terminei, ele fez isso aqui, ó, e veio para me dar um soco. Mas chegou? Aí o meu reflexo foi muito rápido. Quando ele veio, eu só fiz assim com o microfone e me defendi. Só que nisso... Eu não sei se vocês sabem, numa equipe de televisão, a ordem para o câmera: aconteça o que aconteceu, o câmera nunca larga a câmera. Ou gravando. Gravando. Pode dar um tiro no repórter, mas ele tem que gravar aquele momento. Outras pessoas que ajudem, ele não pode largar a câmera. Então, Edilson Matos, um dos repórteres cinematográficos... Chegou a pro ar isso aí? Eu estava ao vivo. Ao vivo. Foi ao vivo. Foi muito tenso. E aí o Edilson... Aí eu comecei a chorar ao vivo. Eu fui agredida, eu vou ser agredida. Aí
O auxiliar, gente, veio de chute pra cima do homem. E O tudo que ao tava vivo, tudo ao vivo. nossa. Só dava pra Caramba. ver aqueles pezinhos assim, só aparecia o pé do ninja. Égua. E o Edilson com a câmera. E eu comecei a relatar. E meu gerente dizia pra não desligar lá do estúdio, dizia pra produtora, não desliga, continua. É a coisa da audiência, né? Continua. E eu chorando e dizia, eu sem fôlego, que O eu não diretor conseguia devia estar mais. vibrando, continua. Continua, bate nele. pelo amor de Deus. Continuar. Aí depois que me deram um tempo pra me acalmar e tomar uma água, Mas o que aconteceu com esse cara? Chamaram a polícia, alguma coisa assim? a polícia acho que não tinha chegado na hora. Não tava ali naquele Rapaz, momento que na hora. égua, que tenso. Caramba, Então, que assim, tenso, eu, né? eu lembro muito das coisas tensas, assim, sabe? As mais engraçadas, assim, A Célia tem muita coisa engraçada pra contar, porque ela já chama, né? O engraçado. Eu dizia, eu só chamava problema. Deus me livre.